Olá, amigos, amiguinhas. Vamos pedir a permissão e a proteção de Deus, Pai, nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo nessa aula de hoje, né? Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Estamos hoje no capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno. O capítulo 4, ele trata exatamente do inferno. O meu aqui é na página 28. Então nós estamos, na página 28. O capítulo 4, ele trata das intuições das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão e esboço do inferno cristão. Vamos fazer a primeira parte, porque o capítulo é longo, não dá para a gente falar tudo, né? Então vamos na parte da intuição das penas futuras. No item 1, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, o homem sempre teve ideia da vida futura. Só que por falta, de conhecimento, por falta de esclarecimento, a ideia que eles faziam da vida futura era muito vaga. O senso moral deles era pouco. A parte de noção, as noções aí do bem e do mal, o que é bom, o que não é, o que é ruim, era meio vago, tinha algumas dificuldades. Então, eles tinham noção da vida futura, porém, uma noção muito longe do que nós temos hoje. Continuando, as penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade, dominado pela matéria. O homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém, melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Então, as penas e recompensas da vida futura, eles tinham por instinto e mais assim predominando a parte material, que era o que eles conheciam, a parte física. Então, eles não entendiam muito a parte espiritual. Então, como ele diz aqui, o caçador, ele achava que na vida futura ele ia ter uma caça melhor, um campo melhor para se caçar, melhores presas. O guerreiro achava que na vida futura ele ia ser o campeão ou ganhar todas as batalhas, teria várias conquistas, Então, os conquistadores, os sensuais, achavam que ia, como algumas religiões até hoje ainda falam, você vai ter 1000 virgens na vida eterna, na vida futura. Então, isso tudo é de acordo com o conhecimento deles, com o desenvolvimento, como a gente disse no item passado. No meu aqui, ele tem uma nota número 1, quando ele fala que no outro mundo ele poderia beber e comer. Então a nota número 1 diz o seguinte: um pequeno saboiano a quem o seu cura fazia a descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco como em Paris.
Então, Saboiano era um habitante da Saboia, né? Saboia no sudeste da França. Então, alguém, né? Um mestre estava explicando alguma coisa sobre vida futura, né? E ele perguntou, será que lá todo mundo come pão branco, igual a gente come aqui? Então, eles não tinham uma noção muito exata da parte espiritual. Eles tinham noção da parte física, da parte material. A parte espiritual era só por intuição, como a gente falou logo no começo, no primeiro parágrafo. No item 2, não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também, o quadro por ele idealizado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Então o homem ele não podia compreender muito bem a vida futura, como a gente já falou, ele era primitivo, né? Então o que ele fez? Ele achou que a vida futura seria igual à vida presente, né? Moldou o futuro na sua vida presente. Achou, né, que as coisas que todo mundo comentava, o quadro, né, que era idealizado das penas futuras, era reflexo dos males, das coisas que fizessem, né, que se fariam aqui na Terra. Então essa ideia era meia vazia. Continuando, nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não poderia compreender senão penas materiais e, assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Então, todas as religiões pagãs, né, já falavam no inferno, e já diziam, né, que deveria ter uma paga, deveria se cumprir, né, uma etapa na vida futura para pagar aquele mal que fizemos. Então, todas as religiões pensavam assim. E a forma, o inferno, era mais ou menos parecido. Então, todas eram religiões diferentes, porém, né, como partiam todos do princípio material, daquilo que eles conheciam materialmente, sem conhecimento espiritual, os infernos eram parecidos. Continuando aqui, o inferno cristão imitado do inferno pagão, no item 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Então, o inferno pagão, né, ele era descrito, ele era dramatizado, né, pelos poetas da época. E o inferno cristão, né, seguiu ao exemplo, né, e teve também poetas e cantores cantando alguma coisa, alguma informação sobre, né, o inferno. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhes, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista
dos suplícios do Tártaro. Então, comparando como ele está fazendo aqui, né, o inferno dos pagãos com o inferno dos cristãos, os cristãos exageraram, né? O inferno dos pagãos era individual, cada um fazia só aquilo, né? E como ele diz aqui, ninguém ficava tripudiando aquilo que estava sofrendo. Porém, os cristãos já colocaram o caldeirão ali fervente, como ele diz. Os anjos ficavam observando, não, né? Mais uma contradição. Hoje a gente entende como é que o anjo ia ficar vendo alguém sofrer, né? Anjo é um espírito de altíssima grandeza, muito bom. Então jamais ele ia ficar vendo alguém sofrer, né? E Deus também, sem piedade, ouvia os gemidos por toda a eternidade. Você vai ficar queimando no fogo do inferno por toda a eternidade. Então isso é um exagero por parte dos cristãos. No meu aqui tem uma nota número 1. Então essa nota número 1 ele diz, né? Deus sem piedade ouve os gemidos por toda a eternidade. Então isso, né? Era estranho. Como é que Deus ia fazer isso? Então é muito estranho. Aí continuando aqui nas informações, os pagãos jamais, né, descreveram os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista no suplício do Tártaro. Então os pagãos, eles não tinham ninguém que ficava vangloriando, né, ou se deleitando com o sofrimento dos outros. Eles simplesmente, né, ia para o inferno, ia lá pagar o seu pecado, né? Então, como ele disse lá, né, o tonel das Danáides. Então, só para explicar aqui, né, as Danáides, quando Danau fugiu da Líbia para escapar das garras do seu irmão Egito, todas as 50 filhas o seguiram rumo à Grécia, onde fertilizaram a argólida, fazendo brotar fontes de água no terreno. Essas damas, né, essas moças, elas tinham um determinado dom, fizeram brotar água num local árido, ermo. Tempos mais tarde, né, os próprios filhos do irmão que estava perseguindo o Egito, né, chegaram a Argos e logo onde reinava Daun, pediram as filhas em casamento. Então 50 irmãos, na verdade eram sobrinhos, né, do Danau aí, pediram as 50 filhas em casamento, contra a vontade das filhas. O pai aceitou, deixou que elas casassem, porém pediu que todas elas matassem os seus maridos na noite de núpcias. O que foi feito? Todas elas mataram os seus maridos na noite de núpcias. Somente uma não aceitou, mas as outras 49 mataram os seus maridos na noite de núpcias. Essa única que não aceitou, que era Hipermestra, né, ela viveu normalmente com o marido. Porém, esse marido, depois de algum tempo, se vingou, matou o rei, né, todas as cunhadas, as irmãs que tinham sobrado, vingando os seus irmãos. E as moças, as Danáides, foram condenadas no Tártaro. O Tártaro era a parte mais funda do inferno, né, dos infernos dos pagãos. Foram condenadas a encher de água um tonel sem fundo. Então, quer dizer, é uma coisa eterna. Ficavam ali enchendo aquele tonel. Como ele não tinha fundo, não enchia nunca. Então, era eternamente fazendo aquele mesmo serviço. Então, a mitologia grega trata isso daí para que a gente entenda. Então, Kardec foi buscar isso lá na mitologia grega. Falamos também sobre o Ixion. O que seria, né, o Ixion, quando ele diz ali, né, a roda de Ixion. Então, a roda de Ixion também faz parte da mitologia grega, né? Ixion, ele atreveu a seduzir Hera. Hera era uma deusa. Ele se atreveu, né, a seduzir a Hera. Então, ele foi castigado por Zeus a ficar numa roda que girava sem parar. Então ficava ali naquele círculo vicioso sem parar, e só melhorava quando ouvia as músicas de Orfeu, porém era só enquanto estava tocando a música, depois ele continuava sofrendo. Então só para a gente comentar isso daí, essa situação de ficar girando, né, ou virando em volta, né, ou girando como barata tonta, a gente comenta aqui, a maioria de nós passamos por isso. Então é um pensamento obsessivo seguido de um ato compulsivo, nos faz ficar preso, girando, que nem uma barata tonta, como a gente diz, né?
Então, que fumante nunca se recriminou após várias tentativas não ter conseguido parar de fumar? Ou a pessoa que bebe após várias tentativas não ter conseguido parar de beber? Então, continua sempre no mesmo vício, na mesma roda. Pessoas que comem compulsivamente, né? Pessoas que se sentem, as pessoas se sentem então encurraladas numa roda, num círculo que não tem como sair. Isso, né, representa essa roda de Ixion. E ainda completa aqui, tem uma nota número 2, né, no meu. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão de seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Isso é um discurso de São Tomás Aquino. Então, quando ele deixa ali a nota número 2 para a gente, né, e está falando que os pagãos nunca se vangloriaram, né, por ver o sofrimento dos outros, os cristãos deixavam, como ele diz aqui, eram os bem-aventurados que ficavam se vangloriando e agradecendo a Deus por não ter ido para o inferno, mas ficavam assistindo, sem fazer nada, o sofrimento dos outros. No item 4, os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha. Sem ser mal, retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda a parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forçados a revolvê-los no fogo. Então, como disse antes, os cristãos exageraram um pouco, né? Os pagãos também tinham o rei do inferno, que era o Plutão. Só que Plutão não era mau, ele tomava conta daquele lugar, mas ele não era mau. Então ele fazia, né, ele tinha resolvido, tinha ganhado aquele império para ele governar, né, para que as pessoas que tinham feito o mal passassem por ali a sua aprovação. Mas ele não induzia, ele não fazia nada de mal para levar as pessoas para lá. As pessoas iam por ter praticado o mal. E já os cristãos, né, que tem o Satã como o rei dos infernos, tem uma legião de demônios que ficam induzindo, atentando, né, atiçando para que as pessoas se forcem a fazer o mal, cheguem a fazer o mal, e depois de que estão no inferno, ficam revolvendo, revirando com o forçado, né? Para mim, no meu aqui está escrito forçado, mas eu conheço como forcado. É uma ferramenta usada para revirar o feno, a palha, né? Então, isso é uma coisa que os cristãos criaram isso. É um exagero, como ele diz aqui. Continuando. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Então, os cristãos inventaram esse fogo do inferno, né? Só que não sabia explicar como é que esse fogo queima e as pessoas não morrem queimadas. Se você está queimando no inferno, né, e não morre queimado, não consome, como ele diz aqui. Seria fogo de betume? O betume é uma espécie de óleo, aquele óleo do petróleo, aquele óleo negro que sai da terra. Então é uma coisa mineral, porém líquido, né? É um líquido. E demora muito para apagar, é um fogo que fica queimando por muito tempo. Mas aí não explica como que queimava as pessoas e as pessoas não se queimavam, ou pelo menos não desfaziam, não desmanchavam. Então, o inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. Então, ele apesar, né, de terem copiado, eles exageraram um pouco e não sabem exatamente como explicar tudo isso. No item 5, as mesmas considerações que, entre os antigos, tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores,
isto é, o centro da terra, para onde se acreditavam servirem de entradas certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a habitação dos condenados. Então os cristãos criaram isso aí, como os antigos, um lugar para a condenação. Como os cristãos tinham criado o céu em cima, então o inferno seria embaixo. Eles tiveram esse senso lógico. Mas como que você vai chegar no inferno? Então acreditava que essas grutas, essas cavernas sombrias seriam a entrada do inferno. Também uma coisa sem explicação. Não conseguiu ter uma explicação lógica. A esse respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vida. Então, os cristãos colocaram mais uma analogia, copiaram mais uma coisa, né? Os pagãos, eles tinham Campos Elíseos. O Campos Elíseos era uma área total, onde tinha o Olimpo, que era a parte que ficava os deuses e aqueles bem-aventurados, e o Tártaro, que era a parte mais ruim, que era embaixo, onde ficava aqueles que sofriam. E os cristãos seguiram esse exemplo, copiaram isso. Então continuam. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. Copiaram dos pagãos, colocaram também nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Naquele tempo eles achavam que o céu era limitado, então a morada dos anjos era no céu, como a gente leu no capítulo anterior, que falava sobre o céu. No item 6, esta mistura de ideia cristã e pagã nada tem de surpreendente. Jesus, a gente comentou sobre Jesus no parágrafo passado, então Jesus não podia, de um só golpe, destruir inverteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito de mundos. Então Jesus não podia mudar isso, por isso Jesus desceu aos infernos, como se diz na Bíblia. Mas Jesus não podia explicar isso, eles não tinham conhecimento. A Terra para eles era o centro do universo, não lhe conheciam a forma nem as estruturas internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Então a Terra para eles era o centro. Eles não tinham noção científica da composição da Terra. Então tudo que eles faziam era de acordo com aquilo que eles conseguiam enxergar, conseguiam pensar. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas, não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar juízos aceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Então Jesus, como a gente já falou, ele não quis explicar uma coisa que ninguém ia entender. Então ele deixou que o tempo resolvesse isso, que o tempo conseguisse levar a cabo esse entendimento. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Então Jesus não falou nada. E ele conseguiu, então, deixar o tempo fizesse com que as pessoas entendessem. Então, como ele diz aqui, até hoje a gente tem essa ideia de céu e inferno, E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo
período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação. Então, era preciso a ciência mudar, trazer novos esclarecimentos, como ele diz aqui, ao desenvolvimento. Porém, as religiões, as doutrinas, não fizeram nada. A ciência apresentou um céu ilimitado, apresentou uma terra, né, cheia de química, cheia de partes, de camadas e isso e aquilo. Não descobriu-se nenhum inferno no centro da terra. E as doutrinas não mudaram o seu ponto de vista. Então, como ele diz aqui, essa fé cega acabou passando por um período de incredulidade. As pessoas já não acreditavam. As pessoas evoluíram, porém a doutrina não. Então ninguém mais acreditava naquilo que era pregado. E aí veio a nova revelação, que seria o Espiritismo, que é, né, o Espiritismo. Então a nova revelação veio tomar lugar para explicar essas partes que ficaram meio para lá, meio para cá, sem ter realmente uma explicação correta. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Então, a nossa doutrina, a doutrina espírita, né, ela esperou o tempo para que houvesse essa incredulidade para poder vir pregar, que era, como ele diz aqui, é mais fácil você ensinar alguém que não sabe nada do que você tentar mudar a ideia de quem já tenha uma ideia, mesmo que seja uma ideia errada. No item 7, localizadas o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Então, as doutrinas colocaram o céu em cima, o inferno embaixo e criaram duas situações: ou você é feliz, você tem uma felicidade perfeita, ou você tem um sofrimento absoluto, eterno. Porém, isso ficou meio de um meio termo, não tem? Aí criaram então o purgatório. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão do justo. Então o purgatório é o meio termo, onde a pessoa não é tão mal, mas também não é boa. Então fica ali por um tempo, quando sai dali vai para o lado bom, para o lado do justo. Outra não pode ser a hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, os eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Então, criaram duas situações, né? Felicidade ou infelicidade, e aí tiveram que criar o purgatório, isso é um meio termo, porque senão não teria como você... a pessoa passou um tempo no inferno, porém agora já foi para o céu. Como? Eles não tinham uma explicação. Então criou-se o purgatório. Ele não foi para o inferno, ficou no purgatório, que era uma fase de regeneração, e agora já foi para o céu. Então isso eles criaram para poder explicar, mas sem noção, sem conhecimento, como disse no item anterior, né, eles faziam tudo de acordo com aquilo que eles viam, né, onde estava o seu ponto de vista. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu essa questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, tendo, né, o progresso, como é que você pode ter progresso? Se é definitivo, você vai ficar preso no inferno eternamente. Então não tem progresso. Você vai para o céu, vai ficar eternamente no céu. Também não tem progresso. Então o Kardec deixa bem claro aqui, né? É uma coisa que não está bem clara. Então, se há o progresso, não pode ser definitivo. Se é definitivo, não pode ter progresso. E Jesus disse tranquilamente: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele não explicou, porém deixou bem claro isso, né? E essa parte aí, que há muitas moradas na casa do meu Pai, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então isso aí é importante a gente aprender, a gente entender, né? Quem puder, né, dá uma passada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde
Jesus apresenta as moradas na casa do meu Pai. Assim a gente consegue também ir aprendendo um pouquinho mais nas nossas aulas. Que Jesus abençoe a todos.